Oi gente! Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre papel de parede. Eu vou mostrar como eu coloquei esse papel aqui que vocês estão vendo atrás de mim. Esse vai ser o espaço que eu vou gravar os vídeos a partir de hoje. Na verdade era o mesmo lugar, só que tinha aquela parede toda branca. E agora ela vai ficar assim, eu vou colocar mais algumas coisas e depois eu vou mostrando pra vocês conforme eu for colocando, tá bom? Então, pra começar, eu já coloquei 3 papéis de parede aqui em casa, um no quarto da minha mãe, que é o vermelho com dourado, ele é lindo também. Ele parece com esse azul, que é azul com prata, mas é um pouquinho diferente, mas o desenho, a padronagem dele é parecida. E eu coloquei um cinza, que é um cinza com dourado, ele tem um pouquinho de brilho, assim, quando você vê perto com luz. E ficou no corredor da sala. Os 3 papéis que eu coloquei, eles se encaixam na categoria de... eu não sei a diferença direito entre eles. É que um é um pouco mais grossinho e o outro também é grosso, só que um pouco menos. Que é a categoria vinílico e vinilizado. Eu não sei dizer qual dos dois que se inclui esses 3 tipos de papel, esses 3 tipos de papéis que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas ele não é aquele papel tradicional, então aí eu já digo pra vocês, tem esse tipo de papel mais grossinho, que é o vinílico ou vinilizado, tem o papel tradicional, que ele é um papel simplesmente, não tem essa coisa de ser mais grossinho, e tem o papel que já tem uma cola que se chama papel autocolante. Desses 3, o que eu prefiro é esse vinílico ou vinilizado. Para você saber a diferença, é só você ver pela textura. Você passando a mão nesse tipo de papel, do vinílico ou vinilizado, ele é um pouco áspero, você sente que ele tem alguma coisa ali por cima. Já o papel tradicional, ele não tem. E o que isso diferencia? O papel tradicional você vai limpar apenas com um pano seco, você não vai poder molhar ele. Já esse papel aqui que é mais grossinho, você pode limpar com um pano úmido e ele dura mais, ele é mais resistente. Agora dos 3, o pior na minha opinião é o papel autocolante. Não se engane com essa história de vai ser mais fácil porque ele já tem cola, ou vai ser mais barato porque eu não vou precisar comprar cola para passar. Não caia nessa. Porque apesar de eu nunca ter colocado numa parede toda assim de fato, eu já mexi nele, já coloquei num pedacinho e eu vi como é. Na experiência que eu tive, esse papel que já é autoadesivo, a cola dele é muito fraca. Ele é como se fosse um papel contact, sabe? Daqueles que tem uma película atrás, aí você puxa, né? Descarta aquela parte de trás do papel e aproveita só a parte da frente. Aí tem aquela colinha autoadesiva, você pressiona lá, vai indo com calma para não criar bolha e vai colando. Só que na verdade a cola é muito fraca, então quando você cola ele começa a querer soltar e acaba te dando dor de cabeça e faz você gastar dinheiro. Só que dos 3, esse papel é o mais barato, que na minha opinião é o mais porcaria também, então por isso que eu acho que ele talvez seja o mais barato. O papel tradicional ele tem um preço mais mediano dos 3 e o mais caro é esse papel vinílico ou vinilizado. Então vamos lá começar, porque vocês precisam saber todas as dicas que eu vou deixar aqui para vocês. Bom, para começar você tem que preparar a parede. Então se a parede tiver com algum bichinho tipo traça ou se ela tiver com alguma bolha, alguma imperfeição, você tem que consertar aquilo. Então passa uma vassoura na parede ou passa um pano úmido na parede, deixa ela secar, porque ela tem que estar seca. Se ela tiver com alguma imperfeição, você lixa também, porque ela tem que estar o mais certinha possível. Esse papel que ele é mais grosso, se tiver uma imperfeição um pouco difícil de consertar, não tem problema, porque por ele ser grosso, ele vai camuflar melhor. Agora, se for o papel tradicional que ele é mais fininho, se ela tiver imperfeição demais, vai ficar aqueles grumos no papel e não vai ficar legal. Então, de qualquer forma, eu prefiro deixar a parede sempre legal. Essa parede aqui que eu fiz, ela já estava lisinha, então não tive grandes problemas. Outra coisa, parafuso. Não pode ter parafuso na parede. Então, se a sua parede tiver quadros, essa daqui tinha aquelas placas decorativas que eu já mostrei para vocês como fazer. Então, tinha o parafuso dessas placas, porque eu pendurei, né, na parede. Então, você tira os parafusos. Outra coisa, caixa de tomada, caixa de interruptor, tira ela também. Então, tudo que estiver atrapalhando ali na parede, você vai ter que tirar. Ela vai ter que estar
o mais lisa possível, assim, sem ter essas coisas nela, né? Porque depois, quando você for colar, vai ser difícil contornar prego, parafuso, o que tiver nela, caixa de tomada, essas coisas que eu falei. Então, é bom você já tirar tudo e deixar ela preparada, certo? Então, para a parede são só esses cuidados. Agora vamos para o papel. O papel, esses 3 papéis que eu tô mostrando aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, para vocês verem, quem quiser comprar também. Não estou ganhando nada dos vendedores, são apenas papéis que eu achei muito bonitos e eu comprei, gostei e tô indicando para vocês, tá? Então, os 3 foram do Mercado Livre, de vendedores diferentes. O que acontece é que, dependendo da época que você for ver, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo, deixa eu ver aqui a data. Hoje é dia 26 de julho de 2018. Se você estiver vendo esse vídeo em 2020, não sei, mais pra frente, talvez esse papel que eu tô mostrando aqui não exista mais, mas vai ter outros modelos, né, claro. Então, eu anotei aqui mais ou menos, porque eu entrei na minha conta do Mercado Livre e vi a data que eu tinha comprado e o preço que eu paguei na época e o preço que ele está agora, porque sim, papel de parede varia muito o preço conforme os anos vão passando, tá? Então, se você viu algum que você achou em conta e já gostou, aproveita e compra, porque pode ser que daqui a pouco ele esteja mais caro. Então, o papel vermelho com dourado, que foi do quarto da minha mãe, que eu falei pra vocês, eu comprei ele e ele chegou no dia 7 de agosto de 2017, então agosto do ano passado. Na época eu paguei R$ 49,99. Então, hoje em dia, eu fui entrar hoje, como eu falei, hoje é dia 26 de julho de 2018, já iria fazer um ano daqui a pouco, né, que eu comprei em agosto do ano passado. Então, quase um ano depois, hoje, ele está R$ 89,00, tá? Então, assim, ele dobrou o preço, para vocês verem. O papel azul, que foi o segundo papel que eu coloquei aqui em casa, que é esse aqui, que é do meu quarto, onde eu vou gravar. Ele chegou dia 10 de maio e eu paguei na época R$ 58,95. Hoje em dia ele tá R$ 64,99, aumentou também. E o papel cinza, ele chegou no dia 4 de junho desse ano também. Custou R$ 59,00 e agora ele está a R$ 79,00. Então, se você entrar hoje, você já vai ver esses valores atualizados, né? Não vai estar mais naquele valor antigo. Esse papel cinza, o vendedor colocou vários papéis juntos. Então, para quem estiver procurando exatamente esse que eu estou mostrando aqui, o código dele é VP304. Mas eu vou deixar tudo anotado, vou deixar o link também de tudo. Então, feito isso, então vamos lá. Esse papel que eu escolhi, ele tem 9 metros e pouco, não me lembro, mas eu filmei, vocês estão vendo aí, por 50 e poucos centímetros de largura, tá? Eu comprei 2 rolos. E uma coisa importante para vocês verem é o lote. Os 2 papéis têm o mesmo lote. É claro que isso não é regra, mas, por exemplo, algumas coisas, dependendo do lote, pode variar um pouquinho, coloração, por exemplo. Então, se você tiver 2 papéis de 2 lotes diferentes, não quer dizer que vai dar errado, não vai. Pode ser que dê, pode ser que não. Só que se o lote for o mesmo, você tem a garantia de que eles foram feitos naquela mesma época, estão no mesmo lote, tem as mesmas cores, está tudo certinho, entendeu? Mas se não for, a variação é muito pouca, não tem muita coisa assim, ah, meu Deus, vai ficar muito diferente. Não vai, não. Mas eu consegui comprar os 2 do mesmo lote. E você vai precisar de cola. A cola que eu usei, também não estou ganhando nada dessa marca para falar sobre ela, porque realmente dos 3 papéis que eu coloquei, ela foi a melhor. É a Fino Tato. Eu comprei na loja C&C, que é uma loja grande de material, né, de construção. Não sei se tem em todos os estados, mas aqui no Rio tem, foi lá que eu comprei. Agora o preço, eu não lembro muito bem, mas foi algo em torno de 16, 18 reais, 50 gramas. E não lembro quanto rende também, mas eu filmei, vai estar aparecendo aí, vocês vão conseguir ver na própria embalagem, vem escrito quanto rende, tá? Então, assim,
Cada cola vai ter um jeito, né, de você preparar. Essa cola diz para você colocar 2,5 litros em um recipiente. Aí eu usei aqueles copos medidores para, né, colocar a quantidade certinha e ir misturando, colocando a cola aos poucos. Ela é um pozinho, né? Então você vai virando aos poucos e mexer com um material de madeira que eles dizem para fazer e deixar descansar por 20 minutos. Depois de 20 minutos você volta, mexe mais um pouco por 1 minuto e aí ela já vai estar pronta para o uso. E vai durar até 72 horas. Depois disso ela, né, estraga. Então assim, essa parte você não precisa se preocupar muito, porque cada cola vai ter seu preparo, vai ter a quantidade de água, a quantidade de gramas, né, daquele pozinho de cola. Então, geralmente isso vem escrito na própria embalagem. Mas essa cola que eu usei é esse modo de preparo. Talvez tenha uma outra com, né, um outro modo e tal. E geralmente você vai ver ali e vai ser fácil de fazer. Agora, o que eu já ouvi dizer, né, que tem gente que vende uma cola que não é cola de papel, né, e que se passa por cola de papel, mas não essas empresas, né, gente assim, um vendedor, uma pessoa, né, comum. Ah, tem essa cola aqui, usa aqui que é boa e tal. Só que se você usar uma cola que não seja própria para cola para o papel, né, no caso, vai manchar o papel, pode manchar. Então, é bom você ter certeza de que você está usando uma cola que é própria para papel de parede. Então, por isso que eu resolvi comprar já de uma empresa, né? Fui lá na loja, comprei a cola bonitinha, lá embaladinha, porque até mesmo nos outros papéis que eu já coloquei, já teve vendedor que me mandou o pozinho de cola sem aquele rótulo, só um saquinho plástico. E aí, quem me garante, né, a procedência daquela cola? Na época eu usei assim mesmo, não tive problema, mas poderia acontecer de manchar, dar algum problema assim, alguma coisa. Mas então a dica que eu deixo para vocês, veja realmente se a cola que você vai usar é cola para papel de parede. E aí depois que você misturar, você já vai ter ela ali, né? Essa cola ela deixa uma consistência muito boa, por isso que eu tô indicando, ela é grossinha e dá pra você passar direitinho. As outras colas que eu falei que eu não indico, que eu também não lembro a marca aqui, mas eu sei que não funcionou, elas eram muito aguadas, então você passava e você não sentia aquela coisa pegajosinha, sabe, da cola. E aí quando você colocava, ela começava a soltar. Então me fez perder um tempo, porque eu tinha que colocar e ficar lá pressionando, né? Pra aderir um pouco, né, essa cola na parede, pra depois ir descendo e fazendo o resto. Então você usar uma cola já boa é importante. Então tá, você tendo tudo preparado, o que eu gosto de fazer? Eu passo a cola na parede e no papel. Tem gente que passa só no papel, né, enfim. Eu prefiro fazer assim porque eu acho que fica mais, sabe, você sente que vai colar, tá mais resistente. Mas aí, né, fica a seu critério. Então, eu passo primeiro na parede, espalho bem, passo no papel. Tem gente que dobra o papel encostando a cola com cola, né, da parte de trás. Eu também não faço isso e pra mim dá certo. Então, eu faço de um jeito mais simples, mais prático e que funciona. Passei a cola no papel e fui diretamente com o papel na parede. A primeira parte do papel é simples, porque você posiciona ali, né, cola e vai passando. Eu uso 2 materiais, eu uso uma espátula e uma esponja úmida. Eu encharco a esponja na água bastante mesmo, aquela esponja mais grossona. E aí depois que ela tá encharcada, eu torço bem até não ter quase água, porque é para ela ficar úmida. Mas a esponja úmida você só pode usar nesse tipo de papel aqui, que é o papel vinílico ou vinilizado, que ele é mais grossinho, ele tem uma superfície em cima e ele aguenta você passar um tantinho de umidade. Se for papel tradicional, você fizer isso, pode rasgar. Então, se você for usar papel tradicional, use uma esponja seca, tá? Então, eu passo a esponja para ir alisando o papel e ir deixando ele sem bolhas, tá? E aí você faz isso até o final. Agora, como que se faz recorte de caixinha de tomada? Eu venho com um estilete ou com uma tesoura, faço um rasgo ali bem em cima da onde está o buraco da caixinha, e aí você pode ir tirando o restante com a mão, rasgando assim, ou com a própria tesoura, o próprio estilete. Você tem que tomar cuidado para você cortar bem rente ao buraquinho da caixinha.
Então, se você cortar mais do que isso, quando você for colocar aquela tampa da caixinha, vai aparecer o rasgado e vai ficar feio. Então você tem que cortar bem próximo ali do buraco da caixinha, porque quando você colocar a tampa, vai esconder, vai ficar lindo, vai ficar perfeitinho, tá bom? E como que se faz o rodapé? Eu estico o papel bem até chegar perto do chão, né, ali perto do rodapé. Venho com uma espátula, para isso que eu gosto de usar a espátula, que aí eu vou marcando, vincando aquela parte, né, formando uma dobra assim. E aí, conforme você vinca bastante, vai ficar uma linha marcada certinha. Aí eu pego a tesoura e recorto. E aí passo cola, né? Se precisar, passo mais cola, ou se não precisar, já colo direto, forçando ali o papel para baixo. Isso ali, no caso, a imagem que vocês estão vendo é que tem rodapé. Se não tiver, você faz também para o chão, em direção do chão. Vinca ali bem rente ao chão. Tá? E aí o passo a passo é o mesmo. Então, no meu caso, eu gosto de fazer com o rolo inteiro. Eu vou fazendo as colunas, uma por uma, entendeu? Que pra mim, eu acho que fica melhor. Mas o que geralmente as pessoas fazem é medir a altura da parede e já corta aquele pedaço que vai precisar e aí corta vários pedaços. Ah, vou precisar de 5 colunas. Aí já pega todos os rolos que você tiver comprado, já corta as 5. E aí depois é só colar. Só que eu tenho medo de cortar errado e depois estragar o papel, porque aí o papel tem que chegar certinho do teto até o chão. Se você cortar e faltar isso daqui para chegar no chão, você pode até remendar, né? Mas se for um lugar que talvez apareça ou se o seu remendo não ficar tão bem feito, vai ficar aquela parte feia remendada. Então você tem que colocar sempre uma folha inteira, começando sempre pelo teto e descendo. E aí eu prefiro fazer com o rolo inteiro, que aí eu pego o rolo, né, vou desenrolando só aquela coluna, chegou ali, marco ali no rodapé, corto, aí vou pro próximo, entendeu? Eu prefiro fazer assim. Agora, o que acontece? Quando você for fazer o próximo, você vai perceber que o desenho não vai encaixar. Gente, nunca encaixa o desenho, nunca encaixa. Pelo menos os 3 que eu coloquei não encaixou nunca, nada. Então você tem sempre que comprar papel a mais, porque vai precisar fazer uns recortes em cima para o desenho encaixar. Então aí a imagem que vocês estão vendo, eu tava fazendo tudo sozinha com uma mão só segurando a câmera para filmar para vocês e com a outra o papel, então ficou aquela coisa meio assim, porque o meu tripé não ia conseguir chegar lá no teto, né, gente? Mas eu tentei mostrar para vocês. Então ali eu tô mostrando que o desenho não se encaixa. Então o que eu tenho que fazer? Tem que subir a folha até o desenho encaixar. Encaixou ali, eu marco com a espátula, vincando da mesma forma que eu vinco ali perto do rodapé, eu vinco também perto do teto. Vinco ali e aí eu recorto. E aí sim o desenho vai ficar encaixadinho. Então não adianta comprar papel de parede à conta, não vai dar certo, tá? Porque você vai sempre precisar fazer esses recortes para o desenho poder encaixar. Essa parede daqui, ela é mais fácil de colocar, porque ela é uma reta só, então paredes assim, mais fácil de trabalhar. Só que tem algumas paredes que, por exemplo, lá do quarto da minha mãe, eu tive que fazer o recorte para contornar a cabeceira da cama, porque a cabeceira era encostada na parede, daquelas que é meio embutida assim, e aí eu tive que fazer aquele recorte. Então, para fazer recorte, é a mesma coisa, você põe o papel, vinca ali, aí vai fazer aquela linha e recorta e cola normalmente. O papel cinza eu tive que fazer o contorno de 2 portas, então da mesma forma também que se faz. Outra coisa que eu esqueci de falar também da cola é que eu não li a composição da cola, mas ela me parece que é a base de água, porque ela sai muito fácil, então não estraga o recipiente que você usou ali para misturar, não estraga a madeira, né, que eles dizem para misturar. No caso eu usei uma régua, eu lavei, tá lá boa, não manchou, não aconteceu nada, o balde também. Não estraga o pincel, porque tem coisa, né, verniz, por exemplo, tu usou o pincel, no pincel, se tu não lavar ali na hora, e né, não só com água, porque verniz não sai com água, estraga o pincel. Então, esse tipo de cola não. Até se cair um pouco no chão, porque quando eu passo a cola no papel, eu passo no chão. Caiu um pouquinho de cola no chão, você passa ali um papel molhado, um pano molhado e sai.
Então, se encostar também na mão, na roupa também, encostou um pedaço da minha roupa e saiu fácil também. É claro que você não vai usar aquela sua roupa de ir pra festa, né, pra colocar papel de parede. Você vai colocar uma roupa mais de ficar em casa. Ah, outra coisa também que eu tava me esquecendo. Com relação aos parafusos, quando você colocar o papel e por cima daquele buraquinho do parafuso, assim que você terminar de colocar o papel todo, daquela fileira, né, daquela coluna, você já vai ali com o parafuso e já enfia. Porque depois que você colocar na parede toda, se você colocar, né, toda e depois voltar querendo achar os buraquinhos, você vai ter um trabalhinho para achar. Ainda mais se for esse papel grosso, porque você vai passar a mão e tu, né, vai ficar lá, tipo, ai, cadê o buraco? Onde que tava? Então, eu acho legal fazer assim, colocar o papel por cima, né, do buraco, acabou de colocar, já vai ali achando e coloca o parafuso de novo, tá? Então, acho que agora eu já falei todas as dicas que eu queria passar para vocês, todos os pedacinhos de vídeo que eu gravei, aí para vocês terem uma noção de como colocar papel. É fácil, assim, de certa forma, e não é tão trabalhoso, você não vai fazer sujeira igual a tinta e respinga tudo, você não vai precisar quebrar nada, então é uma forma legal de você reformar um ambiente e de um jeito que facilita até, né? Não tem tanta coisa assim pra você fazer, é só ter um pouquinho de paciência e fazer seguindo essas dicas que você vai conseguir também. Então é isso. Eu te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito, de curtir aqui o vídeo. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui seu comentário que eu vou responder a cada um de vocês. Tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, até lá!